Na paz do Senhor, meus queridos irmãos, graças a Deus, mais um vídeo aqui no canal para vocês. E desta feita, nós vamos falar a respeito das dificuldades que muitos irmãos têm de chegar lá na frente da igreja e conseguir transmitir a mensagem que Deus colocou em seu coração. Eu tenho conversado com muitos irmãos a respeito desse tema, que tem confessado que tem recebido uma mensagem e que esta mensagem que tem no coração é uma mensagem bastante clara, bastante objetiva, e ele sabe exatamente do que vai falar, do que tem para falar. No entanto, quando chega aquela oportunidade, existe um travamento muito grande. Alguns dizem assim que dá um nó na garganta e não consegue transmitir. E às vezes até tem escrito, mas também não consegue fazer a leitura daquilo que ele colocou no papel para transmitir para a igreja. O que está acontecendo na realidade, o que leva a pessoa a estar diante de um outro grupo, né? Um grupo de pessoas para falar e acaba que travando. Bom, olha, por primeiro, eu quero dizer para vocês que eu já passei por esta experiência. Pode ter certeza. Em 1993, 94, foram ali os primeiros anos de início da minha fala diante da igreja. Eu tive bastante irmãos que me auxiliaram nesse ministério. Mas naquela ocasião eu passava exatamente por essa situação. Hoje eu falo para o grupo de irmãos para quem eu estou dando aula, eu estou tratando com eles e muitos não acreditam que eu era a pessoa que agora eu descrevo. Pois é, mas pode ter certeza que sim. Nós tínhamos um grupo de pessoas e nós nos reunimos, jovens, e lá na reunião, que geralmente acontecia na casa de um dos irmãos, e ali eu li um texto e, feita aquela leitura, eu fazia um comentário e os irmãos já percebiam que eu tinha ali já uma indicação naquela fala de uma pessoa que futuramente estaria falando diante da igreja. Assim, eles iam me preparando. E quando chegava o momento do culto, que era o culto de jovens, então os irmãos me chamavam e quando eu estava na frente da igreja, eu fazia a leitura da mesma forma que eu havia feito lá na casa, naquela reunião, e na hora de comentar exatamente isso aí. Dava um nó na garganta, a respiração alterava, o nervosismo tomava conta e agradeci a oportunidade em nome de Jesus. Isso quando não acontecia de chegar lá, abrir a Bíblia e agradecer a oportunidade em nome de Jesus, ao invés de falar para os irmãos a saudação. E depois, no final, aí traz a saudação. Isso é terrível, mas passei por essa experiência. Muito bem. Qual que é a solução para isso? Primeira coisa que se tem que fazer é treinamento. Pois é, a arte de falar em público, a oratória, e depois, dentro do nosso contexto de igreja, passa a ser a homilética, da qual eu dou aula para vocês. Aqui eu tenho algumas dicas no canal. Presencial a gente fala bastante lá na escola teológica, a gente dá aula de homilética, e essa homilética ela tem como conteúdo, evidentemente, a Bíblia Sagrada e diferencia da oratória no tocante ao conteúdo. Mas a técnica, ela é a mesma. Então, nós precisamos fazer treinamento. Treinamento de que forma? Primeiro, o áudio. Grave um áudio e você falando. Hoje tem tantos recursos hoje para a gente fazer.
Hoje você tem o seu celular, já coloca o celular num tripézinho aí, ou encoste ele em algum lugar e também faça isso. Faça uma gravação da tua fala, das tuas expressões. Veja como que você está se saindo. Então, você vai conseguir. E olhe que isso aqui tem uma validade muito grande, porque eu conheço pessoas que diante do público conseguem falar, mas quando chega diante dessa câmera aqui, ó, do jeito que eu estou falando com vocês agora, também trava. Não consegue se expressar diante de uma câmera. Pois é. Então aqui já é um grande desafio. Eu acredito que isso aqui seja um grande treinamento. Você falar sozinho também. Já ouvi de pessoas que lá na igreja, no momento da igreja, você se sente inspirado a falar. Agora, quando chega aqui sozinho, não tem ninguém na minha frente, eu estou sozinho no estúdio, só eu e essa câmera aqui gravando, então eu não tenho uma inspiração para tanto. Ora, daí eu te recomendo o roteiro. Você precisa fazer um roteiro da tua fala. E o ideal é qual? Os 3 tópicos. 3 tópicos dentro da eloquência é a mesma coisa daquilo que aprendemos dentro da oratória a respeito dos 3 pontos. Você, por certo, já que quer falar, você já deve ter lido alguma coisa a respeito da oratória. E a oratória, ela já demonstrou para nós que existe uma técnica que nos facilita as ideias coerentes, a coesão na fala, que é a técnica dos 3 pontos. Para nós, dentro da homilética, aqui são os 3 tópicos do sermão. Eu sempre, quando falo dos tipos de sermões para vocês, e recomendo o quê? 3 tópicos. Pois é, dentro desses 3 tópicos, se você estiver com ele registrado ali no papelzinho, então você sabe o que você vai falar do primeiro, depois você vai falar do segundo e do terceiro. Dentro, nos espaços entre um tópico e o outro, você vai colocar uma passagem bíblica que seja um exemplo, que seja o fundamento daquilo que você se pretende a transmitir de mensagem, tá bom? Então tem que estar escrito ali. Aí você levemente bate o olho naquele seu roteiro, naquele teu esboço, pronto, você já vai ter mais segurança para falar. Então esses 3 tópicos vai te ajudar bastante. Então faça assim, primeiro, tenha um roteiro do que você, a ideia do que você vai falar, você sabe o que você vai falar, por isso você está escrevendo, fazendo o roteiro. Feito o roteiro, grave na tua casa, põe o celular ali e mostre para alguém que possa assistir e dizer para você a respeito da tua performance diante dessa gravação, tá bom? Se você for aqui da nossa região, lógico, eu estou aí à sua disposição para assistir um videozinho que você grave. Sabe quantos minutinhos? 5 minutos. 5 minutinhos de gravação já vai fazer ali, já vai dar para fazer uma análise. Você vai fazer uma autoanálise e depois você vai passar para uma pessoa analisar para você e vai te dar uma resposta boa para você, tá bom? Pode ter certeza que vai funcionar. Agora, chega com o teu roteiro, a questão do nervosismo, ó, procure respirar. Lá no momento, é lógico que nós vamos ficar nervosos. Eu confesso para você que até hoje eu vou falar antes da pregação, ainda dá um gelinho na barriga, ainda até hoje, dependendo do lugar para onde eu vou, ainda mais, ok? Isso é muito bom até. Sim, muito bom, porque eu tenho uma segurança em Deus no momento da fala. Não estou confiante em mim mesmo, na minha oratória, na minha eloquência, nos meus escritos, nos meus esboços, tá bom? Então, a gente depende de Deus em todo tempo e em todo momento.
Então, isso é bom. Então, faz parte da, da nossa estrutura humana e é muito bom. Isso aqui vai fazer com que você esteja sempre preparado. Então, lá no momento da fala, respire fundo, não tenha preocupação de você começar uma mensagem e sair atropelando as palavras. Geralmente, nós que somos pentecostais, eu estou falando de um grupo em que faço parte, do qual eu faço parte. Então, daquilo que já experimentei, eu estou aí transmitindo para vocês. Há um afã de sair falando e de se mostrar eloquente. Não temos que mostrar nada para ninguém. Nós precisamos entregar a mensagem que Deus nos deu. E dessa forma, eu preciso ser natural. Uma coisa importantíssima da oratória, da homilética, é o pregador, é o orador ser natural. O quanto mais natural possível. Eu vejo, às vezes, os irmãos vão lá na igreja, a gente dá oportunidade para ele, aí ele vai fazer a leitura do texto, aí muda o tom de voz e faz aquele enfeite na hora da leitura e cria aquela expectativa extraordinária. E quando vai começar a falar, quando tem uma introdução, porque na maior parte das vezes não existe uma introdução. Em outro vídeo eu vou falar para vocês da importância da introdução, tá bom? Para tanto, olha só, não é inscrito no canal? Se inscreva, ative o sininho aí para que você possa ser notificado dos próximos vídeos, tá bom? Do que nós estamos tratando. É interessante para você? Deixa no comentário. Você já passou por essa experiência de chegar na frente da igreja e na hora de comentar travou um nó na garganta? Qual foi a tua experiência? Deixe no comentário, tá bom? Esse conteúdo, ele é interessante para você, ele te ajudou e está te ajudando? Deixa um like para nós aí, tá bom? Vamos lá. Então, vejam a naturalidade. Não tem que mudar a voz, nada. Porque depois que fez aquela mudança na voz total, aí chega na hora da introdução, como eu disse e repito, quando tem uma introdução, aí volta aquela voz dele normal. Gente, fez uma diferença muito grande. Se a gente precisa falar e está dentro no momento oportuno, a gente torna a falar com vocês a respeito. O tom de voz, ele é importantíssimo para nós, dentro da fala, da oratória. Falar, às vezes, mais lento, mais devagar, e de outro momento você acelerar aquilo que você está falando, há uma importância de dar uma ênfase naquilo e acelera um pouquinho. Também a altura, estou falando mais baixinho, daqui a pouco eu tenho que falar um pouco mais alto. Pois é, faz parte ali da hora da pregação. Mas o que eu recomendo? Comece a leitura da forma mais calma possível, a voz natural, tá bom? A expressão corporal. Eu vou trazer um vídeo para vocês aqui a respeito de uma porcentagem a respeito do que é assimilado na naquilo que é visual, naquilo que é o corporal. Então, primeiro a voz, depois tom da voz e também a expressão corporal. A importância que tem a expressão corporal em uma fala. Tem muita. E a gente vai tratar sobre isso aqui. Sem dizer também nos vícios de linguagem, que essa gravação aqui ajuda demais. Eu sempre, quando eu gravo aqui, depois eu vou me assistir para observar, escutar, entender onde é que eu estou com vício de linguagem. E aqui eu vou me policiando e eu vou me esforçando para arrancar, tá bom? Então, essas expressões corporais, elas são importantes. Então,
inicie a sua fala naturalmente, depois os 3 tópicos de uma forma mais leve, depois no segundo você dá uma forcinha a mais, uma ênfase a mais e deixa o teu fôlego para o terceiro tópico, tá bom? Lá no terceiro tópico, aí você vai dar aquela ênfase, aquela força, aquela acelerada, aquele tom de voz mais forte no terceiro tópico. Mas para tanto, por isso a razão do roteiro, você tem que ter pensado nisso antes. O assunto um pouquinho mais leve no primeiro, depois um pouquinho mais forte no segundo e por fim o terceiro, e criando aquela expectativa, conduzindo a mente das pessoas para aquele objetivo que você se propôs a falar. E aí eu termino da seguinte forma: quando você vai lá na igreja para falar diante dos irmãos, você tem um propósito específico, um objetivo claro que você quer atingir com aquela mensagem, com aquela fala? Não? Nunca pensou a respeito? Pois é. Então tá aí, você pode também comentar comigo aqui, dizendo para mim se você já pensou nisso, se quando preparou o sermão, você já pensou, eu quero chegar nesse ponto com a igreja. Eu quero que o grupo de irmãos ali reunido tenham estas reações. Existe isso? A preparação do sermão? Nunca preparou um sermão? Você vai lá falar de improviso? Ah, então nós vamos conversar sobre isso em outro momento, tá bom? Registre essas dicas aqui para você. O fato, às vezes, quando você estiver falando, ficar em silêncio um pouquinho e esperar as pessoas assimilarem aquilo que você está falando, não é prejudicial, ao contrário, é benéfico e também não demonstra para você que você está perdido, de forma alguma. Ao contrário, você está no absoluto controle da situação neste momento que você fala. Portanto, este silêncio e essa respiração, ela é importante para aqueles que estão nos ouvindo e também para o nosso raciocínio. Bom, assim a gente vai ter coerência e coesão na fala. Qualquer hora a gente fala a respeito desses temas aí com vocês, tá bom? Deus abençoe a todos.